Glórias a Deus. A paz do Senhor mais uma vez, igreja. Amém. Eu quero louvar a Deus pela vida das irmãs, principalmente a minha companheira, minha amiga, que tem estado comigo durante todos esses anos, irmãos. São anos de sofrimento, de labuta. Esses anos ser pisado, massacrado, chamado de mentiroso, de bandido, de satanista, de feiticeiro. Eu até galguei um grau de satanista. Falei, rapaz, eu estou subindo um grau muito alto, mas é muito bom. E sempre com um sorriso 9,15. E Satanás fica irado com isso, que ele não entende como é que não derruba esse homem. E alguém falou, pastor, desde menino, o senhor serviu a Deus. E eu nunca fumei, nunca bebi, nunca menti, nunca falei uma palavra torpe. Eu nunca conheci outro Deus, a não ser somente o Deus. E nós adoramos e servimos a Deus. E o Senhor me chamou ainda antes que eu nascesse, porque havia uma profecia da parte de Deus para os meus pais, dizendo acerca de que um que nasceria. Quando eu nasci, papai tinha 40 anos de idade. Aí estava em certa idade que nem pensava que viria. E o Senhor nos trouxe, nos fez nascer, para que trouxesse para esse tempo uma novidade de vida. E ainda dizer para a senhora e para o senhor que está aqui, dizer para os vizinhos, para os amigos, que é possível ainda nesse tempo viver no padrão da igreja primitiva, viver ainda no tempo dos apóstolos e ainda ter uma vida de santidade, de caráteres. Na verdade, como a minha filha disse, uma das minhas filhas, a irmã Érica, é uma criança nova, tem 7 meses, E como ela mesmo disse, agora ela já está ficando mais durinha. Ela disse, pastor, eu ainda não estou nem durinha ainda. Eu falei, agora eu posso dizer, já está ficando, daqui uns dias está engateando. E eu tenho um prazer, irmãos, porque foi Deus que nos chamou. Eu sempre tive o tique de evangelista, de pregador, ganhador de alma. E até que um dia Deus usou alguém, um profeta e uma profetisa, e disse assim, meu servo, hoje eu coloco um coração de pastor em você. E acabou. Eu olhava para as pessoas que começavam a amar. Eu falei, eu não gosto dessa pessoa. Por que eu estou chorando por causa dela? Eu não gosto dela. E o amor vem, ninguém arranca. E o amor de pastor vem direto do trono. E como as irmãs disseram, na realidade, toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Essa é a grande verdade. Esse é o cerne da minha vida, da minha carreira cristã e do meu ministério. Mas eu recebo todas as homenagens. Quero louvar a Deus pelos presentes, a minha esposa, minha amiga, minha companheira, minha adjuntora, minha conselheira, em certos assuntos que eu só ouço ela, depois de Deus. Tem assuntos que é só a nossa esposa. E graças a Deus, Deus me deu uma esposa, uma adjuntora. Também tem o meu companheiro, o evangelista André, que está comigo há mais de 2 anos. Presbítero Paulo há mais de 1 ano. Esses homens que estão falando a minha língua. E a cartilha do céu, que é a palavra de Deus. Amém? As poucas ovelhas, aquele texto você já sabe que eu já ensinei. Jesus falou sobre pequeno rebanho. Esse aqui é um pequeno rebanho. Os outros que passaram por aqui não quiseram obedecer a voz do pastor e nem ouvir a nossa diretriz. Estão feridos e machucados. E vocês sabem como eu tenho intercedido por eles. E como vocês também têm orado por cada um deles e delas. Existem outras ovelhas que são daqui, mas não estão aqui. Mas nós oramos para que Deus as traga em o nome de Jesus. Mas o sumo pastor Jesus, que é aquele que deu a vida por nós, está em nosso meio. Quem está sentindo a presença dele, levante a mão. Dê glórias a Deus, porque Ele merece a honra, glória e majestade. Império e soberania é Ele, em o nome de Jesus. Apenas somos servos para servir. Nós apenas somos instrumento e tem que estar bem afinado para que o som saia para este mundo e todos ouçam a música do céu, que é a palavra de Deus. Queridos irmãos diletos, ouvintes da palavra de Deus, eu gostaria de deixar um texto da palavra de Deus, uma meditação. Podem ficar assentados. A Bíblia Sagrada, por favor. Gênesis capítulo 2, versículos de número 27 e 28. Podem ficar assentados, mas abram todas as suas Bíblias. Glória a Jesus. Hoje é um dia de homenagens, mas a palavra de Deus é o cerne principal de um culto. Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 27 e 28. Depois, também Gênesis capítulo de número 11, versículo de número 4. Gênesis capítulo 2, versículo 27 e 28. E também Gênesis capítulo 1, filhos. Capítulo 1.
capítulo que eu lembro, número 2, capítulo 1, versículos 27 e 28. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. E Gênesis capítulo 11, versículo 4, que diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis capítulo 11, versículo de número 4. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade, e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. A igreja diga amém. Amém. A glória a Deus. Preste bem atenção a essa palavra que Deus colocou em nosso coração. O Espírito expressamente essa noite está nos dizendo. O texto sagrado que ora todos nós conhecemos, um texto histórico, livro dos princípios, livro do Gênesis, escrito por Moisés, nós conhecemos já. Deus revelara a Moisés, e também foi revelado a Moisés, além das revelações divinas, foi passado de pai para filho a história da criação ou da recriação do planeta Terra, e principalmente a história da criação do homem e da mulher, por que não dizer das matrizes da família. Deus havia um projeto da parte de Deus, que o homem multiplicaria e encheria a terra. Esse é o alvo divino, esse é o propósito de Deus sobre o planeta Terra. A Bíblia diz em um dos livros da Bíblia Sagrada, em um dos profetas maiores, que a terra foi feita para ser habitada. E o texto que ora lemos, capítulo 1, verso 27 e 28, nos disse que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e ele criou macho e fêmea, homem e mulher. A Bíblia deixa claro para nós que Deus dera uma ordem para o homem, que deveria crescer, multiplicar e encher a terra e dominá-la. Alguns pensadores e filósofos cristãos pensavam no tempo antigo que esse dito de Deus, que o homem deveria dominar as aves dos céus, o peixe do mar, os animais terrestres que se rastejam. Alguém disse assim: não, é porque Deus dera a Adão e a Eva o poder também dos voláteis, já que ele deveria dominar os voláteis, as aves, então o homem e a mulher também podia voar. Alguém disse: não, também, já que Deus deu poder para o homem de dominar os aquáticos, os peixes, então o homem e a mulher tinham poder de nadar nas profundezas do mar. Não é nada disso. O texto deixa claro para nós que esse domínio é autoridade, a ponto que era normal para o homem e a mulher conversar com animais e entender a linguagem do animal. Hoje nós vimos que nem mesmo os seres humanos estão se entendendo mais, muito menos entender um animal. A gente começa a entender um texto que quando alguém hoje, no tempo de Adão, começa a dominar, ou por exemplo, o domador de um animal, de um leão, tem pessoas que ficam maravilhadas com isso. Isso é normal, porque Adão, Deus trouxe os animais e disse para ele colocar o nome. Vocês vão entender o cerne da mensagem, serei rápido e objetivo, mas vocês não vão sair daqui sem o poder da palavra de Deus impresso na alma de vocês. Vocês vão entender o porquê que Deus está falando assim. Quando nós percorremos os capítulos, e alguns séculos se passam, no capítulo 11 nós encontramos agora os seres humanos em rebelião contra Deus. Parece que vejo claramente Nimrod, o primeiro político da terra, o primeiro homem a dominar massas e pessoas, o primeiro a dominar pessoas para se tornar um governo, o primeiro governador político humano da terra. Nimrod, ele que é fundador da Síria e também da cidade de Nínive, daí vem o seu nome, Nimrod. Ele foi o arquiteto e o estrategista principal e engenheiro da Torre de Babel. A história e a Bíblia fala-nos acerca de que no capítulo 11, esses homens, o texto diz no verso 1, que todos falavam uma mesma língua. E o texto deixa claro para nós que foi colocado no coração dos seres humanos naquele tempo uma rebelião contra Deus. Veja bem, os senhores, que os textos passados da palavra de Deus mostram-nos claramente sobre a questão de que Deus havia falado para o ser humano. Deus já havia trazido juízo sobre a terra através do dilúvio, destruindo toda a raça humana pelo poder das águas. Mesmo assim, mais ou menos alguns
estamos 2, 3 séculos depois de que Deus destruiu o planeta com água, deixando somente 8 pessoas, indicativo para aqueles que entraram para dentro da arca, uma família. E daí, desses 3 troncos, Sem, Cã e Jafé, veio a raça humana que nós temos hoje também. Mesmo assim, o ser humano ainda se rebelou contra Deus. Parece que eu estou enxergando claramente. Nós estamos vivendo no mesmo tempo. Parece que eu vejo que o mesmo Deus que tem operado em todos os séculos está nos falando aqui essa noite, que é para nós termos cuidado, para nós também não nos rebelarmos contra Deus. Quantas das vezes nós queremos dizer para Deus a forma como Ele tem que trabalhar? Quantas das vezes nós queremos ditar para Deus e ordenar para Ele o que Ele deve fazer? A Bíblia deixa claro para nós que isso aconteceu no tempo anterior ao dilúvio. Depois, agora mais de 3 séculos depois, ocorreram no capítulo 11. E o texto sagrado nos mostra claramente que o pensamento dos homens naquele tempo do capítulo 11, eles disseram para os outros assim: eia, façamos tijolos, vamos queimar esses tijolos, e desses tijolos vamos fazer como pedra, vamos pegar o betume, que é também aquilo que é o petróleo daquele tempo, que se fazia colagem, o argamassa que se colava. Vamos fazer isso e vamos tratar o betume por cal também. E no verso 4 que lemos, ele disse: olha, edificamos uma cidade. Primeira coisa, eles queriam edificar uma grande cidade. Depois eles disseram: façamos uma torre cujo cume dela toque lá no céu. Vocês já ouviram essa palavra, mas essa noite ela é bem diferente do que você já ouviu. Preste bem atenção no que Deus quer falar. E a Bíblia diz para nós que eles disseram: vamos fazer um nome para nós. É o que mais os seres humanos querem. É o que Adão e Eva, depois, na hora da queda, queriam. Lembra da tentação de Satanás usando o primeiro médium, que foi aquela serpente? A tentação principal de Satanás foi e sempre será querer fazer com que o homem seja Deus ou igual a Deus. E o pensamento foi esse. Depois que Adão e Eva comeram, Satanás, através do corpo da serpente, tinha dito: olha, se vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus, vocês vão pensar igual a Ele, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. A Bíblia diz que esses homens queriam fazer o nome. Era isso que Adão e Eva, depois do pecado, queria fazer o nome. Deus está falando aqui essa noite: não tente fazer o seu nome, não. Eu não quero fazer o meu nome. O nome que é sobre todos os nomes é Jesus de Nazaré. Quem crê nisso, levante a mão e dê glória a Deus. Você já viu quantas pessoas no tempo de Ela prega, ensina, redague em qualquer área da vida, seja espiritual, profeta, profetiza, falando de igreja, ensinadores, mestres, grandes pregadores, preletores, preletores. E a turma nem sabe o que significa preletor. Preletor é ensinador, pregador é pregador. Eu somente exagero, pregador. Agora, ensinador no momento certo de preletor. O povo nem sabe. E aí diz assim, bate no peito: olha, eu tenho um nome. O meu nome, alguém diz assim: fulano, ele tem renome. Você sabe o que significa renome? Renome é um nome sobre outro nome. E o único nome que é sobre outro nome é Jesus. Aleluia, Deus. Só Jesus é um nome sobre outro nome. Alguém chegou para mim assim e falou assim para mim: pastor, o que o senhor acha do pregador que pregou lá nos Gideões? O senhor foi nosso mestre, o senhor nos ensinou no curso teológico. Ele pregou certinho, pastor. Eu falei: meu querido, eu não fui chamado por Deus para botar nota em ninguém. Verdade. O problema é dele. Desde que ele não mexa no cerne da sã doutrina. Não quero saber se ele fala bonito, se ele canta bonito, se ele prega bonito. O importante é a palavra de Deus. Mas você já viu? Sempre, em todo tempo, desde lá do céu, Lúcifer, que esse não é o nome dele, mas ele é mentiroso. Ele anda por aí dizendo que ele é Lúcifer. Ele é diabo e Satanás, esse é o nome dele. Lúcifer é um nome muito bonito. É aquele que resplandece a luz ou portador de luz. Ele não é isso mais. Ele pode ter e querer ou falsear resplandecer a luz, mas a glória de Deus ele perdeu. Ele é anjo, mas é caído, mas é anjo. Mas a Bíblia diz que ele queria também fazer um nome. Eu não sei
qual é o seu objetivo aqui essa noite. Eu não sei qual é o seu objetivo lá no seu trabalho. Eu não sei qual é o seu objetivo na sua casa, entre os seus vizinhos. Mas o nome que tem que estar acima do seu nome é Jesus de Nazaré. João Batista, o último dos profetas e o maior deles, porque apregoaram o caminho do Senhor e profetizou acerca de Jesus e batizou Jesus em águas, sendo que Jesus nem precisava disso, porque ele não precisava se arrepender de pecado que ele nunca cometeu, mas para que cumprisse toda a justiça da lei. A Bíblia diz que João falou: olha, vocês estão vendo ele? Vocês sabem que ele é o Cordeiro de Deus. Esse é o nome, hein? Esse é o nome. E ele disse: olha, eu não sou digno, eu não sou o Cristo. Eu não sou digno nem de amarrar ou desamarrar as alparcas, a sandália, o sapato do pé dele. Nós temos que nos manter debaixo da proteção divina da mão do Senhor. A Bíblia diz para nós que estes homens e mulheres desse tempo da Babel, daí vem Babilônia, Babilônia, mesmo lugar. E esse lugar eles colocaram no coração, para vocês terem ideia, o tamanho da torre que eles construíram. Ela tinha 274 metros, numa medida assim, a torre tinha 352 metros de base, só a base da torre. Ela era enorme, e degraus crescente, que iam aumentando os degraus e degraus. Essa torre tinha 93 metros de altura, ou seja, 31 andares, uma torre enorme, como se fosse um prédio de 31 andares. Na base de cima da torre, lá no alto, na plataforma, havia uma cobertura que media 15,24 metros por 18,29 centímetros. Lá na torre, na cobertura da torre, aonde ficava o santuário do deus Merodach e os signos dos zodíacos dos gregos. Ficava lá o grande segredo, o porquê que Deus fez a torre e a cidade, parou aquela obra. Não é por causa da construção, é para que eles construíram a torre. Eles construíram a torre, primeiro, como um observatório dos céus, porque o pensamento daqueles homens de Nínive era querer construir a cidade como se fosse os céus, querer imitar Deus, querer tocar nos céus. Meu querido, minha querida, a gente sempre ouve uns hinos aí: tocar o céu com a nossa oração, com a nossa fé. Mas tem gente tocando o céu de outro jeito. Tem gente tocando na santidade divina. Tem gente tocando no nome do Senhor de qualquer maneira. E aí você vê, de repente, a torre da família cai, a torre da finança cai, a torre ministerial cai. A Bíblia diz para nós, isso foi a história de José, contando, porque ninguém melhor do que Flávio José para falar acerca disso. A Bíblia diz para nós acerca de... Então nós entendemos agora por que Deus falou: olha, desçamos e confundamos os homens. Vamos confundir eles agora, porque eles estão construindo não é apenas um observatório, eles estão construindo um altar de adoração a outros deuses. Deus manda dizer essa noite essa rápida palavra objetiva: qual é a torre que você está construindo? Que tipo de torre que você, a senhora, o senhor está construindo para a sua vida? Que observatório é esse? Que santuário é esse? Quantas pessoas que tem na torre do santuário do seu coração? Os anos se passam e as pessoas vão construindo obras e obras, constrói casas, adquire automóvel, imóveis, tem que adquirir mesmo, adquire bens. Também alguns adquirem alguns dons espirituais, diz assim: agora eu estou pronto, agora eu estou preparado para a chamada. Hoje é do pastor, Aí de vez em quando você vê algum pastor ruindo a torre dele, você vai ver o porquê. Porque na realidade o alvo principal é que ele queria fazer o nome. Hoje ser pregador do evangelho é sinônimo de enriquecer. Eu vivo totalmente ao contrário disso, gente. Eu vivo totalmente longe disso. Pessoas já chegaram com dinheiro, com mala de dinheiro: toma, pastor. Falei: eu não me vendo, Satanás. Toma aqui, ó. Toma o
Senhor. Pessoas chegaram com dízimo alto. Olha, pastor, passa a mão no meu pecado. Passa a mão no meu pecado, pastor. Me apoia nesse erro. E o dízimo é seu. Eu vou levar com teu dízimo para o inferno da perdição. Se nós não tivermos cuidado, a torre que nós construímos se torna uma Babel. Você vê quantas igrejas na atualidade são torre de Babel, linda, grande, extensa, a perder de vista. E os anos vão se passando e a construção vai subindo. E o líder tal leva nome. Você já viu? Eu nunca vi onde já se viu. Pastor não ter tempo para falar com o rebanho. Líder não ter tempo para conversar com o rebanho. Tem que marcar a hora. Quem me conhece sabe, eu já atendi de madrugada, de dia e de noite. Não tem hora para dormir, não tem hora para levantar, não tem hora para nada. Nós vivemos por causa do povo. Nosso negócio é gente. Nirod queria fazer o nome. A Bíblia diz que a mãe dele se tornou esposa dele, pegou a mãe dele por esposa, matou o próprio pai. Quando estão, a sua base é essa. Você olha para famílias, que é uma torre muito bonita de aparência, né? Olha que base, não é verdade? Papai, mamãe, filhos, parentes, mas aquilo ali é tudo balela, é tudo mentira. Quando vai se analisar em verdade, é uma torre de Babel. A Bíblia diz que por eles colocaram o topo da torre como adoração ao deus Merodach, e também aos símbolos do zodíaco, que são aqueles símbolos da Grécia, em adoração a N deuses. O Senhor desfez aquela obra. Eu não sei, vou repetir isso, qual é o tipo de obra que vocês estão pensando, qual é o projeto de edificação nos vossos corações. Eu estou pregando como se fosse a minha última vez para vocês, tanto para os que são daqui, quanto para os nossos amigos que estão chegando. Eu não sei quem é vocês, e nem me interessa, porque é Deus que se interessa. Estou aqui como anjo do Senhor, como profeta de Deus, como sacerdote para interceder. Eu não sei quais são os projetos do coração, mas passe pelo crivo do nome de Jesus. Nunca deixe o seu nome. Eu nunca posso deixar o meu nome. Eu falei com Deus: Senhor, essa obra não é uma Babel, essa torre não é uma Babel, Senhor, essa construção desse ministério não é uma Babel. Mas Deus disse através da minha esposa que alguns que tentam entrar comigo têm tentado fazer essa obra ser uma Babel. Tem tentado. E aí fica a língua diferente. O pastor fala A, outro entende B, um fala C, outro entende D, e a obra nunca vai. Por quê? Não é que é uma Babel, mas tem muitas pessoas que tornam a sua casa, a sua família, o seu trabalho, a sua finança e a sua igreja uma Babel. Eu me lembro de alguém que falava assim para mim: pastor, olha, que igreja ruim que eu estou. Eu falei: por que você não sai dela? Você é o primeiro. Você é a primeira peça ruim que tem aqui. Que isso, pastor? É isso mesmo. Por que você não faz alguma coisa? Por que você não resolve e não faz a sua vida funcionar para ser exemplo para os outros? E aí que nós entendemos, quando o texto diz que Deus, a Trindade, desceu e confundiu a língua deles e espalhou eles. O projeto de Deus é espalhar mesmo. Que é isso? Claro que é. Sempre foi encher a terra e multiplicar. Sempre foi. Ele falou isso para Adão e Eva. Você já viu falando de família? Tem gente que faz com que a sua própria família, os seus filhos, falando de filhos, faz com que os seus filhos são propriedade dele ou dela. E não é. Filho, nós criamos filhos, é realmente para viver depois a vida deles. É isso. Aí de repente acontece uma Babel, espalha todo mundo. Precisou acontecer isso. Precisou acontecer. Irmãos, o Espírito expressamente está dizendo essa noite: não espere Deus desbaratar o seu projeto. Não espere confundir as línguas, seja na igreja, seja no trabalho, seja na sua família, para que seja preciso que a voz dele seja atendida e obedecida. O Senhor me disse isso ontem à tarde. Eu estava no trabalho. Eu falei: Deus, que palavra que eu vou trazer? Diga para eles, todos que estiverem lá e todos que forem, que eu estou analisando e passando a revista nos projetos de cada um. Deus está dizendo aqui essa noite: eu não sei de nada, mas o Espírito diz que sabe dos seus projetos. Ele conhece o projeto de cada coração aqui. E Ele está dizendo que há alguns projetos que Ele não quer
ele está desagradando, não é a vontade dele. E a senhora e o senhor dizem: olha Deus, eu creio que é do Senhor, e o diabo que não presta ainda envia falso profeta e falsa profetisa e diz: vai nessa força. É Deus, vai nessa força, continua assim, é isso mesmo, Deus é contigo. Lembra de Davi, o profeta muito animado. Profeta, homem de Deus, não pode ficar animadinho não, tem que agir com razão também, não é só na emoção. Não pode agir, o evangelista leu, nós agimos na emoção, nós construímos torre de Babel. Por isso que muitas áreas da sua vida caiu, porque o projeto não era de Deus, o projeto era seu. A senhora e o senhor que está me ouvindo, está ouvindo a nossa voz, porque eu não estou pregando só para esse grupinho aqui não. Tem um grupo lá fora, os vizinhos estão ouvindo. Já me disseram que se ouve o som da minha voz acima de 3 ruas aqui, ó, porque da UEC vai lá. Deus manda dizer: o projeto que você está traçando na sua família não é de Deus. Não é. Deus não está nesse negócio. Aí a pessoa pensa assim: não, porque se eu fizer assim eu vou ter um nome assim, e o nome do Senhor vai para trás. Eu mesmo, nessa obra aqui, pequena, verdade, mas forte, a ponto do diabo estar mandando anjos de alto escalão, de hierarquia, para lutar. Será por que isso? Será por que o diabo luta tanto contra um pequeno rebanho? Nós estamos num local que era uma Babel. O presbítero contou para vocês, tomou 2 tiros dentro desse banheiro, 2, né, minha filha? Tem marca de corpo, tomou aí dentro aí, ó. Drogas aqui, ó. Polícia Federal bateu nesse lugar. Casa de promiscuidade em frente de nós aqui, ó. Teve líderes que teve aqui, é ruim não abrir igreja aí, hein? Com medo de abrir igreja aqui. Nós tomamos posse de um lugar que era uma Babel. Deus está dizendo isso hoje, que Ele quer transformar a Babel, que é uma confusão, em entendimento para a glória de Deus. Talvez você não está entendendo o projeto de Deus. Senhor, por que o Senhor fez isso? Eu pensava assim, o Senhor fez assim. Eu me recordo agora que ontem eu estava conversando com um rapaz do meu trabalho, um morador do prédio, e a mamãe dele assim, ele assim. Ele disse: pastor, ele é morador lá, eu sou funcionário por tempo. Ele disse: pastor, eu oro a Deus para Deus me responder o que eu preciso em sonho. Eu falei: é verdade, você ora para Deus responder o seu querer. Ele baixou a cabeça. Eu falei: você quer que Deus responda a sua vontade? Esse é o seu erro. Você quer que Deus responda os seus projetos, mas os pensamentos do Senhor são mais assim que o seu, rapaz. Ele abaixou a cabeça. E Deus está dizendo a mesma coisa que essa noite. Os pensamentos de Deus, meus filhos, são muito acima do que o nosso. Se eu fosse olhar projetos meus, nem no Brasil eu estava. Se eu fosse olhar a formação que eu estava, eu estaria com Deus de anel no pé e na mão. Se eu fosse olhar, não estaria falando simples com você, estaria um nojento. Mas Deus me falou: eu te quero simples, do jeito que você é. Você não precisa ser tão catedrático assim. Ainda que tu é, ainda que Deus te dê a sua língua como uma pena nas mãos de um hábil escriba, mas ainda assim eu prefiro que você seja simples, porque chegou um tempo que eu queria ser o tal, queria fazer um nome. Eu mais novo, mestre de teologia, os meus pastores eram pastores na igreja, mas na sala de aula eram os meus alunos. E eu comecei a me ensoberbecer. Olha, eu estou construindo, até que Deus me puxou nele. Falou: antes que eu remova o teu candeeiro, é melhor se acertar comigo. E eu dei um passo atrás, passei uma marcha, aí voltei. Tem pessoas aqui desse jeito, fizeram projetos, talvez não ministerial, de igreja, de espiritual, mas fizeram projetos do seu coração. Olha, eu vou fazer isso. Coloque o Senhor nesse projeto. Coloque Deus nesse projeto. E deixa Ele responder. Deixe com que a vontade do Senhor seja suprema sobre a minha e a sua. Essa é a vontade de Deus. Não fica queimando tijolo não, minha filha. Fica não. O texto diz para nós, o texto sagrado, lá, que a primeira coisa que eles fizeram, eu vou encerrar agora, concluir a minha mensagem, que nós não podemos fazer. Eles disseram assim para o outro: vamos fazer tijolos, vamos queimá-los bem. Cuidado, quando alguém chegar para a senhora e para o senhor, para as crianças também que estão entendendo, porque as crianças estão entendendo, porque já tem idade para isso, essas crianças aqui maiores, já tem idade para entender. Quando algum coleguinha chegar para você: vamos queimar um cigarro, hein? Vamos até
explicar um pouco? O papai e a mamãe explicam melhor, né? Vamos cometer pecado? Vamos bater naquela pessoa? Quem sabe para a irmã, uma própria da igreja diz, vamos fofocar? Isso é queimar tijolo, meu filho. Não sabe que está preparando pedra para fazer torre de Babel. O texto disse, vamos fazer tijolo. Por que Nimrod não foi sozinho? Rebelde cresce. O rebelde cresce número. O joio cresce mais que o trigo. É verdade. Muito fácil. Você já viu? Que tal vamos adulterar? Vamos prostituir, moça? Vamos ficar? Essa é a linguagem de Satanás. Parece que eu vejo hoje ainda Satanás convidando cada um de vocês. Que isso, pastor? Nós somos crentes. É vocês mesmo. Porque já tem uma turma de Satanás trabalhando, fazendo a torre dele. Porque aqui tem mão de obra forte. O diabo quer vocês. E a minha função de pastor é uma única: avisar do perigo, cercar o rebanho, proteger, mais nada. O difícil é quando a ovelha escapole. E o máximo, os irmãos sabem, me conhecem, sabem que a palavra de Deus que não quer. Quantas que eu já fui atrás? Eu falei, minha filha, venha comigo. Olha, eu vou pisar, você trilha onde eu pisar. Não, pastor, não quero. É difícil demais. Dói muito no coração. A pior coisa para um pastor, irmãos, é ter que disciplinar e falar, você está escolhido. A pior coisa do mundo. A pior coisa do mundo é falar, você está disciplinado. Machuca, dói, gente. Porque eu trato como se fosse muito menos eu achar que é legal algum de vocês fazer tijolos. Imagine eu que sou homem, que também sou pecador, arrependido, mas sou um ser humano. E como uma palavra diz, sou ovelha também. Imagine Deus ouvindo vocês comentando aonde vocês estiverem. Ou se não ouvindo alguém, cuidado com as pessoas que te chamam. Nós que somos obreiros, temos que ter muito cuidado para não queimar tijolo. Cuidado ao extremo. E eles disseram assim, vamos construir uma cidade para nós? Hein? Vamos construir uma torre também? Tem tanta coisa por aí. Nós queremos alcançar Deus, né? Aí eles dizem assim, eu quero é Deus. Mas qual é o Deus que se quer? E o texto diz que eles disseram, vamos estabelecer para nós um nome. O objetivo final deles era espalhar, não espalhar sobre a terra, e constituir um nome naquele lugar. Eu não sei aonde você está querendo constituir o seu nome, mas essa noite o Espírito diz, constitua o nome de Jesus lá. Vamos nos colocar de pé. Eu não tenho nenhuma dúvida, estou tranquilo, que eu sei o que preguei, o que vocês precisavam ouvir e o que Deus queria falar. Estou tranquilo. Estou tranquilo. Estou satisfeito. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Porque tem pregadores e pastores, será que o povo gostou? Não, nem tão interessado. Porque eu tenho certeza, convicção, de que foi Deus que mandou pregar desse jeito. Se Jesus estivesse aqui, ele pregaria isso e muito mais. Pastor, mas a gente esperava uma palavra de ânimo. Mas que é melhor que essa exortação para te animar? Pastor, eu esperava uma rajada de língua, se eu fosse voado aí, já estou voando nas asas do Espírito da palavra. Estou muito bem, né? Estou só... Não, essa é a palavra. É esse o alvo divino. Cada um de vocês que vieram aqui, vieram para ouvir essa palavra mesmo. Era essa. Mas pastor, hoje eu não estou assim, mas amanhã pode estar. Amanhã pode estar. Vocês vão ver, quantos de vocês aqui, que amanhã, ainda pela manhã, Satanás vai convidar vocês a fazer uma torre. E o Espírito vai lembrar vocês de hoje. Não é o seu nome que tem que aparecer. Não é a torre que você tem que construir, mas vamos construir altares de adoração ao nosso Deus. A partir de hoje, Deus está pedindo um renovo de altar da nossa parte. Deus quer que nós renovamos nossa adoração a Ele. É isso que Ele quer. Ele quer andar de mãos dadas com muitas pessoas aqui que tem dias que não andam de mão dada com Ele. Ele quer falar com pessoas que Ele está querendo falar, mas você não deixa Ele ouvir. Aleluia. Pessoas que estão aqui dentro, que portam a Bíblia, que é crente, mas tem dias que não ouve a voz do Espírito meses anos. Não tem alegria do Espírito.
Se Jesus voltar agora, vai ficar. Se partir, não é o paraíso que o aguarda, o que a aguarda. Mas o Espírito está te dando esta oportunidade, uma outra vez, como igreja do Senhor, para se ataviar. E eu vou orar por vocês. E Deus vai trazer um renovo no espírito, na alma e no corpo. Ele disse: eu quero sacrifício de holocausto. Assim diz o Senhor. Ele quer o seu espírito, Ele quer a sua alma, Ele quer o seu corpo também. Quem entende isso, levante a mão e dê glória a Deus. Vamos orar, Senhor Deus. Agora, Senhor, nós levantamos um altar de oração e adoração. Aleluia, eu sinto a sua graça em nosso meio. Eu sinto o poder undínamo sobrenatural daqui no altar. E nós agora nesta casa, e em cada coração que arde em oração, nós te pedimos, querido Espírito de Deus, traga um renovo em nossa alma agora. Toda torre de Babel, toda confusão, toda língua diferente, seja desfeito, seja desfeito, seja desfeito, seja desfeito. Sai, 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 sai confusão da casa, sai confusão da mente, sai confusão do coração, sai confusão das finanças, sai confusão agora, sai do trabalho, sai de onde estiver, de onde estiver, de onde estiver. Está desfeita agora toda a torre de Babel, em nome de Jesus. Todo projeto que não te pertence, fogo do céu, queima, 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 querido Espírito. Traga agora um renovo no espírito, na alma e no corpo de cada crente, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Amém. Podemos assentar. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos e diletos irmãos, amigos e ouvintes da palavra de Deus, nós, todos nós, como disse